de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade, apresentado por Gabriela Martins Niero, Júlia Lima Costa e Vinícius Elias Baravas. Declaração do poema. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens, que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Temática. O poema de Sete Faces retoma a vida do eu lírico, sob uma ótica autobiográfica do próprio autor, em 7 estrofes, o que justifica o uso do seu próprio nome Carlos, no verso 3. Começando pelo nascimento, o eu lírico afirma que um anjo torto o condenou a ser gauche na vida, que quer dizer estranho ou inseguro. Este fato corrobora com o resto do poema, que mostra um sujeito observador, fora de cena. Ele mesmo afirma, antes de fazer uma reflexão acerca da perseguição dos desejos, que seus olhos não perguntam nada ao ver a multidão diversa que enche o bonde. Isso mostra uma desconexão do eu lírico com a realidade concreta, que questiona Deus, a existência de tantas pessoas. Em contrapartida, na quarta estrofe, o eu lírico reflete acerca do seu ser interior, sério, simples e forte, que, pelo fato de estar em constante estado de contemplação do mundo, tem poucos amigos. Pelo fato de ser gauche e não conseguir se inserir de maneira eficiente no mundo, faz uma súplica a Deus. Sem antes lembrar de que a poesia, sua válvula de escape, não é a solução para a sua vida, e que tem um coração bom e vasto, ele termina o poema em outro estado de contemplação, o da noite. Bebendo e observando a lua, reflete acerca de seu modo de vida exótico, o que o deixa comovido como o diabo. Características do período literário. Carlos Drummond de Andrade foi um autor da segunda fase do período modernista, conhecida como fase da consolidação, por ser uma etapa de concretização dos ideais modernistas e de construção e amadurecimento da literatura moderna, que rejeitava a construção poética clássica e pregava a liberdade formal e artística total, visando fazer uma poesia reflexiva acerca da realidade vigente. A segunda fase modernista foi caracterizada por uma recuperação de outras escolas literárias, liberdade formal, com versos livres e brancos, linguagem coloquial, condensada e simples, valorização da cultura brasileira e temática cotidiana, reprodução da realidade social, cultural e econômica do momento e liberdade e abrangência temática. Características do autor. A obra de Carlos Drummond de Andrade esteve ligada a fatos cotidianos, tendo um indivíduo retorcido e contemplador do mundo, sempre em reflexão. Seus versos continham constantes crises e análises existenciais sobre o mundo, a morte, o amor e os amigos, além de sentimentos de inadequação e solidão do sujeito, em tom sensível e intimista, capaz de explorar emoções e dores intemporais. Era um poeta gauche, pessimista diante da vida, colocando em evidência as angústias e sentimentos humanos. Apesar do teor reflexivo da maior parte de sua obra, ele se fez presente como grande crítico do mundo e da realidade em que estava inserido, principalmente em sua segunda fase como autor, marcada por tentativas de transformação da sociedade e do mundo, demonstrados por meio de sua compaixão e esperança acerca da mudança da realidade.
Em sua terceira e última fase como autor, seus poemas se aproximaram de um simbolismo contemporâneo, onde sua linguagem ficava cada vez mais irônica, com uma escrita concretista, tentando entender o real pelo subconsciente em um momento metafísico. Nessa fase, também começou a escrever em um tom saudosista, sobre recordações de sua infância. Referente à estrutura de seus poemas, o poeta utilizou extensivamente os versos livres e brancos, com uma estrutura curta, com uma linguagem liberal e coloquial, sem preocupação com a métrica. Também fez uso intenso do ritmo, mas deixando o fluxo moldar a escrita, utilizando uma multiplicidade de temas e de situações do cotidiano, atingindo reflexões metalinguísticas ou questionamentos filosóficos. Estrutura poética. O poema não possui uma estrutura poética fixa, pois o autor optou pela liberdade na criação da estrutura do poema. O mesmo possui 7 estrofes, onde os versos estão dispostos em tercetos, quartetos e quintilhas, sem seguir um padrão, além de serem versos brancos, ou seja, não possuem rimas. Metrificação. O poema dispõe versos livres, pois o autor não possuía preocupação com a métrica, mas foi possível identificar um predomínio de redondilhas maiores, com presença de tetrassílabos, redondilhas menores, octossílabos, eneassíbulos, decassílabos, dodecassílabos e versos bárbaros, ao decorrer de todo o poema. Figuras de linguagem. Foi possível identificar personificação em As casas espiam os homens, na segunda estrofe. Metonímia em O bonde passa cheio de pernas, na terceira estrofe. Sinestesia em Porém meus olhos não perguntam nada, na terceira estrofe. Comparação em Botam a gente comovido como o diabo, na sétima estrofe.